Se tiveres um combustível renovável obtido através de fontes renováveis, o casamento do motor a combustão com o motor elétrico é bem mais limpo que o motor elétrico com uma bateria. Até agora temos andado a falar de EVs e agora aparece uma nova sigla, os EREV. Fernando, o que é um EREV? Segurem-se porque este autorrádio vai ter mais rotações do que aquilo que é habitual. Vamos falar dos motores elétricos do futuro e também aqueles que estão a marcar o presente. Sejam bem-vindos a mais um autorrádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do Pisca, pisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Seja elétrico ou seja motor de combustão, há mais de 40 mil carros em pisca.pt à vossa espera. Pois bem, hoje tenho um painel de luxo aqui à minha frente. Tenho o Pedro Silva, fundador e diretor da revista Autodrive, e uma cara também já nossa muito conhecida aqui do Autorrádio, o Fernando Gomes, que já não estava num podcast connosco há algum tempo. Ainda estamos no inverno, não estou em erro. Ainda estávamos no inverno, a última vez que sentaste aqui connosco. O Pedro Silva já é uma cara conhecida não só das revistas ao longo das décadas, mas também no nosso Autorrádio já esteve connosco. Pedro Silva, mais uma vez, obrigado por teres aceitado o nosso convite e desculpa, não vamos falar de motores de combustão, vamos falar de motores elétricos. Não faz mal. Perdoas-me isto? Força, pá. Motores é sempre engraçado. Motores é sempre engraçado, sejam eles qual forem. Por acaso, tenho aqui um bom exemplo disso. Não é a última edição da Autodrive. É que está na banca. Mais uma semana, até o final desta semana. Temos outra na capa e aqui temos um elétrico que efetivamente parece estar a fazer uns movimentos muito típicos no Pedro Silva. Eu raramente quando... Isso é um elétrico para andar off-road, de vez em quando, não é assim off-road fofinho. A própria Porsche faz a promoção do modelo com fotos desse género. E tu achaste que devias manter a coerência. Exatamente. Para quem nos está a ouvir através do Spotify ou do Apple Podcast, neste momento eu estou a olhar para a capa do número 79 da revista Autodrive e temos o Pedro Silva a fazer algo que gosta muito, que é colocar um carro a apontar as rodas para o lado oposto para o qual está em deriva. Neste caso um Porsche Taycan 4 na versão Cross Turismo. Aliás, temos aqui vários elétricos nesta capa. Podíamos falar da edição número 80, que já sei que vai ser interessante, mas o Pedro Silva prefere manter o suspense até a chegada às bancas. Não, podemos dizer que é uma edição... Não fazes isso, não reveles. Não é revelar, é uma edição que tem muita combustão. Muita combustão, ok. Sem descurar a eletricidade. Sem descurar a eletricidade. Pois bem, hoje vamos falar precisamente de eletricidade. Os números são claros, não há motor mais eficiente do que o elétrico. Se os motores a gasolina alcançam uma eficiência térmica em torno dos 35%, 40%, em alguns casos até mais, os motores elétricos são muito mais eficientes. Estamos a falar de uma eficiência em torno dos 90%. Além disso, são mais compactos, mais potentes, zero emissões, dependendo da fonte de energia, mas parece que, apesar de todas estas vantagens, não são assim tão apaixonantes como um motor de combustão. E já que vamos falar de motores elétricos, vamos começar por uma questão um pouco mais filosófica, e Fernando, vou começar pelo nosso convidado. Será que alguma vez vamos ter um motor elétrico que seja capaz de ser tão apaixonante como o velhinho motor de combustão? Aliás, o motor elétrico também é bastante velhinho, não é? O motor elétrico é muito velhinho. Aliás, o motor elétrico funcional é mais velhinho que o motor a combustão. Tal como as baterias que foram inventadas pelo Sr. Volta no século XVIII. Nessa altura não havia nenhum motor a combustão funcional. Que é um sítio, o Alexander Volt, creio que é este o nome, tem um templo voltiano junto ao Lago de Como, inventou a bateria química e é um sítio qualquer apaixonado não só por motores, mas por mecânica, por eletricidade, enfim, pela tecnologia em si. Merece uma visita porque o sítio é espetacular. O templo voltiano também é uma ode à capacidade, ao engenho humano. A primeira bateria química encontra-se lá em exposição. Mas será que... Mas tu perguntavas se vai haver algum motor elétrico que seja tão apaixonante como um motor a combustão. São coisas diferentes.
E como tu sabes, eu sou um apaixonado e defensor da liberdade de escolha, das opções de escolha. E é isso, são coisas diferentes. Uns fazem coisas melhores, outros fazem coisas piores. Só quero acrescentar que à tua introdução inicial, a aliança entre um motor a combustão e um motor elétrico cede facilmente, no topo da tecnologia que nós temos hoje, que é a Fórmula 1, os 50% de rendimento a fundo. Ou seja, temos carros que fazem 300 km, mais 300 km numa hora e um quarto, por exemplo em Monza, com 105 kg de combustível. Algo que é completamente impossível com uma bateria. Já para não falar em provas como o Paris-Dakar ou as 24 horas de Le Mans. Então, ainda mais. Aliás, temos o exemplo da Fórmula E e da evolução que eles têm vindo a ter para conseguir fazer uma prova completa até agora, só nesta terceira geração. E ficam a 20 e tal segundos por volta no Mónaco, que é o único sítio, e é um sítio particularmente favorável à Fórmula E e desfavorável à Fórmula 1, aos atributos de cada um deles, e mesmo assim ficam a 20 segundos por volta de um Fórmula 1. Uma eternidade, em termos. Ou seja, de 4 em 4 esportivos. voltas o Fórmula 1 passa pelo Fórmula E. Fernando, então e no teu coração também há lugar para as duas? No teu coração também há lugar para as duas tecnologias, ou o teu coração bate mais forte pelos pistões? É mais pelos pistões, sem dúvida, mas acho que há lugar para os dois. Agora, se estamos a falar em matéria ou seja, em transmitir sensações e emoções, acho que ainda o motor elétrico não consegue rivalizar com o motor de combustão, seja pela questão do ruído, seja até pela questão da entrega dos números de potência binário, porque em alguns motores temos aqui um crescendo que acaba por ser muito viciante. No motor elétrico é sempre o interruptor on-off, que não acho tanta piada assim. E não achas que isto poderá ser uma questão geracional? Ou seja, quem vem a seguir a nós não poderá estar a olhar para os motores e para aquilo que é o prazer de condução de uma forma diferente da nossa geração? Permitam-me interromper, eu acho que sim. Pode, mas também por uma coisa que faz parte da vida, que é quem nunca experimentou não sente falta. Então temos todos nos debater. Não podes sentir falta de uma coisa que não conheces. Exatamente. Eu por acaso escrevi há uma semana, 2 semanas, um artigo precisamente mais ou menos sobre isso, que era: os nossos filhos não vão ter um Saxo Cup. E falava da ausência de carros pequenos desportivos relativamente acessíveis que a minha geração, a nossa geração teve. Eventualmente tu sonhaste se calhar com uns turbo, cinco turbo. Uns turbié. Eu venho de uma geração onde os turbos, Swift GTI, grande motor twin cam, mas podemos estar na presença precisamente disso. É um desafio para a razão automóvel e para a autodrive. Podem ter outras coisas. Eu acho que o ideal era poderem ter tudo. Escolher. Mas e falavas de algo interessante, que quando casamos um motor de combustão com motor elétrico, ficamos por vezes com o melhor dos dois mundos. Sim, inclusive pronto, nós hoje vamos falar de motores elétricos, não vou por esse campo, mas inclusive se tiveres um combustível renovável obtido através de fontes renováveis, o casamento do motor a combustão com o motor elétrico é bem mais limpo que o motor elétrico com uma bateria. Ao nível Mas não continuamos a ter o problema das emissões de NOx, por exemplo, nas cidades? Ou deixa de ser isso? Sim, é tão reduzido que deixa de ser um verdadeiro problema? Tens os filtros, tens sempre o problema das emissões do NOx, embora menores, porque um combustível feito em laboratório não tem uma série de impurezas que estão presentes no combustível natural, digamos assim, dos dinossauros, que é afetado por isso e que faz com que as emissões sejam mais elevadas. Mas quando tu combinas um motor elétrico com um motor a combustão, se meteres uma bateria pequenina,
E isso acontece hoje com carros tão simples como um Toyota Yaris ou um Lexus LBX, que tu vais reparar que na cidade 80% do tempo o carro anda elétrico, sobretudo com a quantidade de trânsito que têm hoje em dia as nossas cidades. Lá está, na minha e na tua altura em que sonhávamos com os pocket rockets, que ainda era possível fazer uns arranques de semáforo, provar que hoje em dia, por todas as razões, não se pode. O arranque é mais curto, os carros medem-se, quem é o que mais rápido em 5 metros? Exato. Portanto, acabas por já reduzir muito as emissões, e já não, pronto, para não voltar àquela velha história da Toyota, com a qual eu concordo, até porque muito material com que são feitas as baterias é finito, como o petróleo, embora o petróleo vá durar, se continuássemos a usar, duraria muito mais do que o material com que fazemos as baterias. Hoje em dia, embora haja outras soluções, mas hoje em dia tu com um carro desses tens uma bateria pequenininha de 1 kW, 1,5 kW. Num carro normal hoje em dia tens baterias entre os 80 e os 100 kW, ou seja, tu em média, com o material que usas para fazer a bateria num carro 100% elétrico, fazes 50, 60 híbridos. E é aquela pergunta: o que é melhor? Um gajo ter numa avenida à hora de ponta, Exatamente. 59 carros a combustão e um elétrico, ou 60 híbridos que têm o motor parado, arrancam elétrico. Sim, é uma questão. Embora de facto dentro das cidades, por causa dos zero emissões locais, é de facto um dos pontos onde o carro elétrico faz mais sentido, e pela facilidade de condução, pela agradabilidade pelo de condução, pelo conforto de condução, o carro elétrico, pela regeneração que tem cada vez que se trava, que aumenta, as velocidades baixas, são tudo coisas que propiciam a eficiência do carro elétrico. Portanto, a cidade é de facto o sítio ideal. Sim. Para o carro elétrico. Para o carro elétrico. E nós prometemos que íamos falar dos motores elétricos. Temos motores elétricos neste momento. Quando nós falamos de motores de combustão, até se podem pôr nos turbos. Nós sabemos do que é que falamos em termos de arquitetura. Falamos de motores V8, V6, de 6 cilindros em linha, de cilindros opostos, enfim, várias arquiteturas. Aquilo que muita gente não sabe é que nos carros elétricos também há várias arquiteturas de motores à nossa disposição, dependendo daquela que é naturalmente aquilo que nós queremos. Queremos mais performance, mais eficiência. Falo naturalmente dos motores de assíncronos de ímãs permanentes, ou dos motores assíncronos, ou mesmo dos de fluxo axial. Podemos falar um pouco sobre eles, mas uma coisa vamos já lançar aqui, vamos falar mais adiante das vantagens e desvantagens, até porque temos connosco o Pedro Silva, além naturalmente do nosso Fernando Gomes, que nos podem falar com muita propriedade das características de cada um destes motores e porque é que maioritariamente só optam por motores de assíncronos de ímãs permanentes e não outro tipo, mas já lá vamos. Mas primeiro uma provocação aqui para a mesa. Os motores elétricos são mais pequenos, são mais eficientes, têm mais potência. Falando, por exemplo, do motor da Koenigsegg, o Dark Matter, temos um motor de 39 kg capaz de gerar mais de 400 cavalos de potência. Porque é que mesmo assim nós... Agora, é a última vez que falo de motores de combustão hoje, mas vou responder com outra provocação. Nós já tivemos motores de Fórmula 1 antes de as regras obrigarem a um peso mínimo. Tivemos motores de Fórmula 1 a pesar 90 kg com 800 cavalos de potência. E que duravam uma volta. Não. Estamos a falar dos atmosféricos. Nem sequer era no turbo. Nem sequer era do... Estamos a falar da altura dos V10 e dos V8. Sim, mas naturalmente motores de competição com uma durabilidade... Claro que sim. Mas essa vantagem é sem dúvida nenhuma, é muito importante para o que se pode fazer, inclusive com os motores de fluxo axial,
que não é tão fácil de fazer com motores de fluxo radial, que já agora os motores síncronos e assíncronos que falaste são de fluxo radial, ou seja, o fluxo elétrico funciona radialmente dentro do motor, enquanto que no motor de fluxo axial o fluxo elétrico passa transversalmente, portanto paralelo ao eixo de rotação do motor. É a grande diferença teórica de funcionamento. Depois há mais algumas e de facto os motores de fluxo axial abrem outras possibilidades, devido precisamente ao menor peso para a potência que debitam, portanto a relação peso-potência, e sobretudo ao menor espaço que ocupam e ao formato que têm. Mas aceita a tua provocação relativamente aos motores de Fórmula 1, mas é um universo um bocadinho diferente de tudo o resto. Mas porque é que nós temos esta tecnologia que parece que é melhor em tudo, mas continuamos a falar dos motores de combustão para os carros desportivos? Qual é que é o problema do motor elétrico? O problema do motor, o motor elétrico não tem problema nenhum. Eu já sei que ias fazer essa provocação. Já estava preparado. Eu estou a ser muito previsível. O motor elétrico não tem problema nenhum. São tecnologicamente excelentes. É uma solução com uma eficiência de facto muito acima de outras soluções de motores. Como no caso dos motores de fluxo radial, produção fácil, baratos de produzir, eventualmente mais fiáveis, com menos peças mecânicas, menos peças móveis. As peças móveis são menos, mas como os motores desenvolvem muito binário, há duas peças no motor que têm, e pronto, pode ser por aí que vêm as avarias. Há duas peças no motor que sofrem forças muito elevadas, tanto centrífugas como de binário, rotação, etc., que são os dois rolamentos que estão nos extremos do veio. Mas já lá vamos falar da fiabilidade. Qual é que é o problema do motor? E a fiabilidade mesmo no motor elétrico é igual à do motor a combustão. Uma coisa, se tu quiseres ter um motor elétrico deste tamanho, com 1000 cavalos, não vai durar 100 anos. Mas não achas, principalmente agora que temos normas de emissões tão exigentes para os motores de combustão, que eles estão sob uma pressão que o motor elétrico não tem nem em termos de complexidade, porque agora o que nós temos é um autêntico laboratório de tratamento de gases de escape, desde a saída dos coletores até à ponta do escape, do ponto de vista de custos de utilização. Ou seja, sem dúvida, se calhar a fiabilidade poderá estar associada mais aos sistemas de tratamento dos gases de escape do que ao motor em si. Ou seja, o motor dura, mas todos os periféricos à volta é que tendem a aparecer. Não só tendem a aparecer, como tendem a contribuir para estragar o motor. Sim, e também outra questão também é de forma a conseguir controlar os custos de produção. Estamos a ver muitas peças nos motores de combustão, ou seja, estão a trocar o metal por plástico, e que também não tem propriamente uma durabilidade. Mas então, isso já é outra também. Tem os custos de produção e tem outra coisa que é à conta da qual a nossa economia sobrevive, que é a obsolescência programada. Ninguém quer que o produto que faz dure 30 anos ou 40. A fábrica fecha. Eventualmente nem o consumidor atual quer que o seu carro dure 30 anos. O carro podia não durar 30 anos, mas podia ser, por exemplo, como um avião que é feito, a base do avião é feita para durar 30, 40, 50 anos, mas foi projetado para ir sendo melhorado ao longo do tempo de vida. Já há alguns programas de marcas a trabalhar nesse sentido, de carros que podem voltar ao fim de um determinado período novamente à fábrica para serem atualizados e desta forma haver uma certa economia circular no automóvel. Atualizações de software, de motorização, de uma série de equipamento, eventualmente, uma série de... É claro que assim a pessoa ia continuar a olhar para o mesmo carro, não é? Que é um problema, até porque as pessoas, é o preço e o design que decide num mercado em que não entram as empresas, pronto, que o pessoal compra. Agora, é o preço e o design, são as coisas, e a pessoa quer
desenjoar, não é? Já que tem tanta coisa na vida dela que tem que ter durante 30 ou 40 anos, desenjoa no carro essa... Mas por falar em comprar, o que eu noto, e fica aqui registado neste autorrádio, é que tu não compraste a minha provocação. Qual? Estavas-me a dizer que os motores, elétricos... Divagámos. Mas é muito fácil nestas conversas acontecer. Divagámos, mas então... Estávamos a dizer que o motor elétrico é quase perfeito. Mas eu compro. Mas eu compro. O problema que o Sr. Volta inventou é a bateria, que é um excelente acumulador de energia para estar parado, assim num cantinho, mas que devido à fraca densidade energética que tem, em tudo que seja aplicações móveis, é um problema. A fraca densidade energética e a lentidão com que se consegue repor a carga. É claro que hoje em dia já se fala em potências de carregamento de 400 kW e de 500 kW e de 1000 kW, só que isso coloca uma pressão gigantesca na rede elétrica para a qual a rede não está minimamente preparada. Depois vai gerar custos nesses postos de carregamento que quando me vêm dizer que os combustíveis sintéticos vão ser extremamente caros. Então, e carregar um carro a 1000 kW vai ser barato? É que hoje em dia carregar num posto de autoestrada de 180, 270 kW sai ao mesmo preço que um carro a gasolina. E sem os constrangimentos de teres de... Não, sai ao mesmo preço que um carro a gasolina e com outro agravante. É que mais de 70% da fatura não é energia. É a velocidade de carregamento e é a velocidade de carregamento e taxas e taxinhas no qual o nosso país é bastante... Mas não é só em Portugal que isso acontece, atenção. Claro que não. Tem de haver modelo de negócio até para isso, até porque uma estação de carregamento das velocidades de que estamos a falar não são propriamente baratas de instalar. Mas pronto, continuando. Eu sei que tu és até pela tua formação académica, és uma pessoa muito analítica de números e conseguias explicar em números qual é a diferença entre a bateria, porque temos aqui uma unidade de comparação. Sim, vamos dizer que assim, fala-se agora de uma próxima geração de baterias de estado sólido ou semissólido que viriam com uma densidade energética da ordem dos 0,4 kWh por quilo. Ou seja, por cada quilo de uma bateria eu consigo retirar 0,4 kW. Estão lá 0,4 kW dentro de energia. Do qual o sistema total até às rodas aproveita 85%. Porque há percas nos cabos, há percas no conversor, há percas no inversor, no próprio motor, que apesar de ter 90% de eficiência, isso é a eficiência de pico, pois há regimes, sobretudo de velocidades mais elevadas, onde baixa para 70%. Portanto, há sempre... Aproveita 85%. Enquanto que num depósito de gasolina, o motor a combustão aproveita, na melhor das hipóteses, 30%. Há já motores com eficiências acima dos 40%, como alguns da Toyota e da Hyundai. Mas façamos uma média de 30%, que até ajuda ou 33%, que é um terço que ajuda nas contas. Só que mesmo 33% da quantidade de energia que está na gasolina é muito mais que a quantidade de energia dessas baterias. Qual é a densidade energética da gasolina, por exemplo? A gasolina tem cerca de 9,8 kWh por litro. Ou seja, sendo que um litro de gasolina com uma densidade é 0,7, não pesa 1 kg, pesa 0,7 kg. Portanto, fazendo aqui uma conversão rápida, números redondos. Não vamos tanto. Números redondos, andará à volta dos 12 kWh por quilo a densidade da gasolina. Ou seja, energética num quilo de gasolina, mais coisa menos coisa, temos uma bateria de 12 kWh, enquanto que para o mesmo quilo, numa bateria temos 0,4. Exatamente, sendo que o motor a combustão desses 12 aproveita 4. Aproveita 4. Mesmo assim, 4 é 10 vezes mais.
É por isso que para termos as autonomias que temos nos carros elétricos, nós precisamos ter baterias tão grandes. Mas agora, aparentemente... Sim, mas pronto, quanto maior a bateria, também é mais pesada, depois a partir de um certo, e felizmente hoje em dia já perceberam que não vale a pena ir muito além dos 100 kW, acho que está toda a gente mais ou menos a normalizar ali nos 80, entre os 80 e os 100 kWh, exceto algumas exceções, porque a partir do momento aumentas tanto o peso do carro que ao aumentar o tamanho da bateria já não está a compensar, está a compensar o mesmo. Olha, dou-vos um exemplo de um carro que não é 100% elétrico, mas é muito mais eficiente que um carro elétrico apenas devido ao peso, a mover-se apenas a eletrões. O Toyota Prius híbrido plug-in tem uma bateria de 19 kWh, sensivelmente, algo em torno disso. Não, se calhar nem é tanto, se calhar é 12 kg. É capaz de ser 18, acho que é 18, não sei se já não me recordo. Uma coisa eu sei, eu estava a fazer consumos de 9 kWh por cada 100 km. Era absurdo. Depois 9 kWh, mas pronto, a andar em cidade. Isso é outra... E eu depois comecei a pensar, mas como é que isto é possível? Isto são valores que eu não consigo alcançar com um veículo 100% elétrico. Consegues. Depois recordei-me. Consegues com um que deixou de ser produzido. Qual? O BMW i3. O BMW i3. Paz à sua alma. Que também tinha a associação do motor de não. Sim, mas a versão 100% elétrica tinha um motor de tuk-tuk. A grande vantagem era o peso do carro. Era o peso, que era um carro todo em carbono. Sim, carbono e alumínio. Então a versão, quando saiu para o mercado, 1250 kg, depois a bateria aumentou. Sim. Pronto, cresceu. Acho que no final ficou com 1350. Pronto, com a bateria maior. Não há nenhum elétrico grande daqueles. Só para referência, para comparação, um Fiat 500 elétrico é mais pesado. O carro mais leve elétrico que nós temos, sem falar no Dacia e em outros carros puramente citadinos, acho que o carro elétrico mais leve do mercado que nós temos é o Renault 5. Pesa menos de 1500 kg, pesa 1400 kg. Mesmo assim é um valor. Quando nós pensamos que na década de 90 um utilitário pesava 800 ou 900 kg. Temos aí um exemplo na capa da Autodrive, que apesar de ser um carro improvável, o Suzuki Swift base, portanto nós elegemos isso para grande plano da Autodrive, precisamente porque esse carro tem uma coisa espetacular, que pesa exatamente o mesmo que pesava o Suzuki Swift de 2010. Os olhos do Fernando até estão a brilhar. Não é isso, pesa, porque ele tem um Swift Sport. Pesa 994 kg e, portanto, com um motor a combustão mais eficiente, que passou a ser um 3 cilindros, projetado para a eficiência, associado a um super leve sistema híbrido de 12 volts, nem sequer é 48, que tem um máximo de 3 cavalos de potência. Esse carro consegue fazer consumos 20 a 25% inferiores ao que fazia em 2010. É notável esta evolução. É assim, porque pesa o mesmo, porque se tivesse acontecido como aconteceu com o Clio, com o Polo e com os outros todos que passaram dos 1000 para os 1300 kg, nunca iria conseguir fazer esses consumos. E pronto, e é um carro que para ser vendido na Europa tem todas as coisas obrigatórias que é preciso ter hoje em dia na Europa para vender um carro: travagens de emergência, assistência à mudança a leitura de sinais de trânsito, a assistência à fadiga e todas aquelas coisas que normalmente, para bem da nossa sanidade, nós por vezes desligamos, principalmente em cidade. Então temos aqui uma distância muito grande, resumindo, e depois já vamos novamente entrar nos motores elétricos. O problema está na bateria, está na densidade energética das baterias. A gasolina por cada quilo tem 10 vezes mais, até muito mais. Não, mais de 10 vezes. Eu estou a dizer, a parte que o motor a combustão aproveita do depósito é 10 vezes mais. 10 vezes mais do que. Mas o motor só aproveita um terço. Sim, porque a eficiência térmica é muito inferior. Mas falando aqui de futuro. Mas lá está, se for associado a um motor a combustão, essa eficiência já passa de um terço para metade. Já é um salto significativo. É um salto muito significativo. Já é um salto muito significativo e coloca-nos a pensar se uma aposta total na eletrificação é a aposta mais acertada ou se as pessoas terem
direito a uma liberdade de escolha não seria talvez o melhor caminho, até porque na China agora começamos a ver uma nova tecnologia a surgir e a granjear muitos consumidores. Até agora temos andado a falar de EVs e agora aparece uma nova sigla, os EREV, Extended Range Electric Vehicles. Fernando, o que é um EREV? Um EREV Como se as coisas não tivessem já suficientemente complicadas para quem procura um carro. Sim, porque muita gente poderá confundi-los com híbridos plug-in, mas há uma diferença, traduzindo para português primeiro, elétricos com extensor de autonomia, basicamente é isto. E a diferença para um híbrido plug-in é simplesmente esta, ou seja, aquilo não deixa de ser um carro elétrico, continuas a ter uma bateria, só que tens um motor de combustão a servir de gerador, para quando estás com pouca bateria e pronto, o motor de combustão faz esse papel e dá energia à bateria. É a única grande diferença. É uma forma de tentar cortar também os custos dos carros elétricos que têm baterias muito grandes, ou seja, dar às pessoas a autonomia que elas estão à procura, mas com recurso ao motor de combustão mais pequeno. Sim, com um pack de baterias mais pequeno, e depois tens um motor de combustão para aquelas viagens mais longas. Só que o motor de combustão, aqui, claro que importa sempre calçar, não está ligado às rodas. Ou seja, é só mesmo um gerador, está lá no seu cantinho, só a trabalhar estilo motor de rega e a dar energia às baterias. O que permite aumentar a eficiência do motor de combustão, porque funcionando sempre naquele regime certo, com aquela carga certa, portanto todo o motor é otimizado só para trabalhar como gerador. Para trabalhar, e com um motor assim hoje em dia é fácil superar os 40%. Pronto, posso dar o exemplo recente, ainda há bocado estamos a falar antes de começar a gravar, não é um EREV, não é um elétrico com extensor de autonomia, mas a tecnologia e-Power da Nissan. Aquilo é um híbrido normal, tens uma bateria muito pequena, para aí de, se não me engano, 2 kWh, se não estou em erro, e eles agora, nesta nova geração do sistema, focaram-se sobretudo no motor de combustão, para trabalhar apenas como gerador. Resultado, 42% de eficiência térmica, o que para um motor a gasolina é efetivamente muito bom, e acho que atualmente até é a mais alta, que não me recordo de outro motor a gasolina com tanta... Declarada não, a Toyota declarava 41, a Hyundai também. Pois, por isso, e a Nissan tem planos para chegar aos 50%, otimizando o motor só para trabalhar numa faixa de regime muito específica. Por exemplo, posso dar um exemplo, uma das alterações que fizeram relativamente ao motor que tinham foi colocar um turbocompressor de maiores dimensões. Num carro normal isso seria mau porque ia dar turbo lag e pronto, não seria bom para uma utilização. Mas aqui, como o motor só vai trabalhar naquele regime, não interessa se tens turbo lag ou não, é para trabalhar, sei lá, às 3.000 ou às 4.000 rotações por minuto. Então toma lá um turbo grande que permite até efetivamente reduzir a rotação do motor a certas velocidades, porque pronto, o turbo em si já está a entregar a potência toda que precisas, por isso. Um turbo ajuda sempre. Um turbo é sempre um bom princípio. Sim, eu concordo. Num gerador, sim. Pronto, embora um V8 5 litros, mas um turbo é sempre, porque se o V8 5 litros tiver um turbo ou mesmo dois, epá, também ninguém se chateia. Sem dúvida, sim, também é verdade. Desde que não se sinta muito o turbo lag, sim, é espetacular. Não, mas até há algumas soluções, por exemplo, interessantes, que infelizmente, talvez por terem sido mal introduzidas no mercado, e por não terem dado a opção de escolha ao consumidor, neste caso em concreto a marca vai retirar do mercado, infelizmente, que é o Mercedes C63 SE Performance, que tem um motor de 4 cilindros e um motor elétrico. Pronto, o mais mal amado AMG dos últimos 10 anos. E uma tecnologia, eu já guiei esse carro em pista, e o carro mantém a potência por 5, 6, 7, por acaso o máximo que demos seguidos foi 7 voltas, portanto, e o carro manteve sempre a performance constante. A performance constante, porque precisamente a gestão está feita para haver sempre muita regeneração, mas inclusive a eletricidade é aproveitada também no turbo, ou seja, o turbo é um turbo elétrico. Obrigado, sim. Fórmula 1, não é? É um turbo elétrico de 400 volts, não de 48. Pronto. E portanto, o turbo ao ser elétrico é maior. A parte elétrica resolve a questão do turbo lag. A questão do turbo lag baixos regimes. Tira-se muito mais potência do motor a combustão. E depois o motor elétrico está montado no eixo traseiro com 2 velocidades, que é como o carro dá 280,
ter 2 velocidades é a maneira de garantir que o motor elétrico entrega a potência máxima do 0 aos 280 pela tapa. Não sentimos falta de que há muitos híbridos que vamos acelerar e chega a uma altura, então onde é que está o resto da potência anunciada? São 200 cavalos, não sabem 200 cavalos, não é? Então, acabou agora pronto. Mas porque é que achas que um carro com tantas valências não convenceu os clientes? É por ter retirado o poder de escolha? Eu acho que há 2 coisas. Acho que a marca não comunicou bem o carro, impingiu o carro, disse agora é assim e se quiserem é este. Parece-nos tirar um sabor do cardápio de gelados. Olha, agora só tem enquanto este. o que teria sido inteligente da marca era ter mantido os 2 carros e, ainda por cima, estamos a falar de um AMG, no caso do C, que já não é o A, portanto é um carro em que a marca conhece basicamente 80% ou 90% dos clientes que já têm o carro e que vão comprar. Era só organizar uma série de ações com os clientes, ter lá os 2 carros e conduz aos 2. E depois os clientes... De qualquer forma, eu acho que os clientes... Mas eles têm um V8 tão bom. Ou seja, acho que é um motor que é muito difícil de esquecer. Acho que há mesmo aqui uma questão emocional. Este carro, efetivamente, porque a opção de escolha é que há pessoas que gostam mais do som do V8. Há outros que gostam mais da máxima... Aquele é um tipo de carro que... Há vários... Mas outra questão, ou seja, o carro tem 650 cavalos. Há 2 maneiras diferentes de saborear a mesma este coisa. carro é efetivamente mais rápido que o V8 com a potência que eles iriam pôr ali. Portanto, porque o V8 também... Sim, mas eu acho que tiveram que compensar com mais potência porque são 2100 kg. Sim, mas o outro carro já pesava 1800. Sim, mas 300 kg. 300 kg é. É muito, mas os 300... Mais um exemplo é verdade, de um carro que não foi bem recebido. mas até meteram o peso no sítio certo, porque o peso, assim, um dos problemas dos carros não desportivos ou familiares, como um C, que são transformados em carro desportivo, tirando algumas honrosas exceções, como um Júlio Quadrifoglio, é que o peso não interessa, tem peso à frente e pouco peso atrás, e depois ainda por cima temos a tração atrás, ou o grosso da tração atrás, e o peso está à frente, e com a bateria que lá puseram, com o motor elétrico e não sei o quê, o carro fica com muito mais peso atrás. Portanto o carro é efetivamente eficiente, e que assim, quando estamos a falar de um Lotus Elise com 700 kg para um Lotus atual, um Emira, por exemplo, que é extremamente leve para a atualidade, mas pesa 1400, e pá, e sim, é uma diferença que não tem. Mas não sentes que as pessoas não estão a receber de braços abertos estes carros? Olha, por exemplo, o exemplo do BMW M5. Eu não me recordo de ver um M5 tão criticado. Eu sei que as caixas das redes sociais nem sempre são o melhor conselheiro. Mas de 2 toneladas para quase 3, é bastante pesado. São mais de 2500 quilos. 2750 quilos. É carro e meio pelo preço de um. Assim, por exemplo, um dos carros que eu acho que não foi pensado como elétrico, até foi pensado há muitos anos e manteve a mesma, mas que o carro elétrico é o melhor da gama, o Mercedes, o classe G. Para mim, o melhor G é de longe o elétrico. E não é a primeira pessoa que ouço dizer isto. Aqui está algo que eu não estava à espera de ouvir do Pedro Silva. Vou-te explicar porquê. Porque o centro de gravidade está muito mais baixo. O carro é mais pesado, pesa 3 toneladas, mas o outro pesa 2.800 kg. Portanto, 200 kg é levar os 4 amigos. Deixas os amigos e vais colocar-se. Eu tenho de dizer que concordo. A única parte que me deixa que não, é não ouvir o V8. Não, também consigo superar isso. É a questão de eu olhar para um todo-terreno e associá-lo à evasão, na aventura, sem compromisso. E saber que o meu compromisso termina. Não posso pensar, por exemplo, a fazer uma expedição à África.
Mas não posso com o V8, estender... Mas com o V8 também não. Não, mas eu também não estava a dizer Já, escolher o V8. porque para se variar, ninguém sabe. Pá, se queres fazer uma exposição e aventura, escolhes um Toyota Diesel, pronto. Qualquer gajo. Land Cruiser. Saímos de V8. Não é isso, não, porque porque aventura e ir para qualquer lado, epá, tens um Toyota Diesel, qualquer gajo em qualquer lado sim, sabe há- arranjar o carro. E há stock de peças seguramente no Pronto. lugar mais recôndito, Epá, do mundo. Começa por aí. Eu sinceramente não acho que haja muito. Seja nas zonas mais pacíficas ou naquelas onde a malta anda mais armada. Até porque vamos lá ver uma coisa. A grande utilização do que os clientes compram hoje em dia um classe G é serem vistos a passear no carro em cidade. Pai, para isso, voltamos àquilo. Na cidade, o ideal Continua a ser elétrico. é o elétrico. Vamos falar agora, finalmente, de motores elétricos. Fizemos aqui derivámos, mas andámos sempre em torno do motor elétrico. Mas antes, eu tenho de fazer um agradecimento aos Alumínios Brandão e ao Jonathan, que nos brindaram, como estão a ver, a minha caneca hoje é ligeiramente diferente do habitual. Tiveram a amabilidade para com a nossa equipa de enviar várias canecas totalmente feitas em alumínio e tem um gel aqui no interior, colocas dentro do frigorífico ou dentro do congelador e permite ter agora nestes dias de calor a bebida sempre fresca, o que é ótimo. E pelos vistos mandaram-nos canecas todas de formatos diferentes. Eu o que mais gostei foi desta caneca amarela, portanto um obrigado aos Alumínios Brandão e a todos os restantes seguidores da Razão Automóvel. Se quiserem enviar para cá uma prendazinha, não tem de ser necessariamente uma caneca, pode ser um licor espiritual ou outra coisa desse tipo. Sintam-se à vontade, a nossa morada é fácil de identificar e nós ficaremos seguramente muito agradecidos. Daqui a pouco vou transformar a Razão Automóvel no preço certo, não é? Que eles levam, olha, tenho aqui a madeirinha do rancho folclórico da Landeira, que por acaso é a minha aldeia, por isso é que eu referi, e uns enchidos, olha, porque não? Imaginem só um podcast onde nós tínhamos aqui com uns enchidos, uns assados, para não fazer tanto fumo, naturalmente elétrico. E com isto, com um grelhador elétrico. Não utilizávamos álcool, apesar de ter eventualmente uma densidade energética superior. Muito bom. Vamos continuar a falar de motores. Muito bem. Então, nos motores de combustão, e vamos agora... Elétricos? Não, nos motores de combustão, a arquitetura mais comum. Agora não sei se são os 4 cilindros, são os tricilíndricos. É os 4 ainda. Ainda deverão ser os 4 cilindros. É os 4 porque os 3 cilindros é uma coisa aqui muito europeia, não é? Muito europeia. Pois bem, esta é a arquitetura mais conhecida. Então, e quando nós vamos para os motores elétricos, Pedro, qual é que é a arquitetura mais comum nos nossos carros elétricos? Sem a pega, é esta. Oi. Já foi. É esta. Portanto, os motores funcionam assim. É basicamente um cilindro. São os cilindros de Sim, tens um exterior síncronos de ímãs permanentes ou outro de os assíncronos? Os assíncronos. A regra geral, os síncronos de ímãs, os síncronos são mais eficientes e têm uma maior densidade energética, ou seja, consegue-se tirar mais potência do mesmo volume de motor. Mas os assíncronos, isto é sempre assim, tudo que tem a ver com engenharia, não há nada que seja superior em tudo. Há sempre... É sempre compromissos. Sempre compromissos. E no caso, os assíncronos têm uma vantagem que é quando desligas a excitação elétrica, ou seja, cortas a corrente, não há nenhum arrasto elétrico residual. Portanto, o único arrasto que fica é o atrito, que é muito pouco da rotação própria a rodar em cima dos rolamentos. Um atrito mecânico muito residual. E isso quando tu tens, e hoje em dia tens vários carros, não é? Que utilizas 2 motores, um por eixo, e um dos motores é o motor de suporte, ou seja... Normalmente o dianteiro, não é? Normalmente o dianteiro. No caso da Stellantis, por acaso, em alguns carros, como o ODS número 8, é o motor traseiro, por opção, mas normalmente o dianteiro é mais comum. Portanto, esse motor só funciona às vezes. Ou seja, vai passar 99% do tempo
desligado. Portanto, faz sentido que seja um motor que, entre aspas, não estorva quando está desligado. Ou seja, não cria ali nenhum tipo de inércia, não está a roubar trabalho ou o motor está a trabalhar. Não está a trabalhar contra o motor que está a trabalhar. Pronto. Deixem-me trabalhar. E, nomeadamente, a Volkswagen na plataforma MEB utiliza um síncrono. Quando utiliza dois motores, o dianteiro é assíncrono e o traseiro é síncrono. E a Audi no S6 e RS6 tem então os motores síncronos dímons permanentes são aqueles que são mais comuns de encontrar. Sim. Tesla Model 3, Hyundai, Grupo Volkswagen, Stellantis, etc. Esses são os motores mais comuns. Depois, para motores de apoio, ainda que haja alguns carros, se calhar como o Zoe, acho que o Zoe era um motor assíncrono, não era? Que utilizava. Sim, nas primeiras gerações é uma arquitetura menos utilizada. Mas agora começa-se a ver cada vez mais um novo tipo de motor. Um motor enfiado nas rodas. Desculpem a forma um pouco mais colorida como eu disse isto. Que vantagens é que isto pode trazer para o carro e para a forma como nós concebemos o automóvel? Liberta espaço, melhora a performance do carro? Pode melhorar. Pronto, em concreto, o Mercedes Classe G tem um motor para cada roda. Não estão nas rodas, precisamente porque são demasiado grandes para estar nas rodas. Em termos de arrumação, não dá jeito. Tem que lá estar o disco, tem que lá estar, pronto, aquilo não o packaging não é fácil de fazer. Não dará. Mas isso, claro, que para o carro ter um motor em cada roda e controlar o motor de forma independente, dá para fazer imensas coisas com a performance e o controle do carro que não é possível de outra forma. Também dá para substituir completamente, deixarmos de ter travagem por atrito. Também é uma forma de emissão de CO2 para a atmosfera. Sobretudo partículas, não é CO2, partículas, exatamente. Mas os travões, falámos nisso no outro programa, se não me engano, mas os travões é relativamente, embora com alguns problemas de aquecimento ou de controle de temperatura, mas é relativamente simples fechar os travões dentro de uma caixinha e arrumá-los. A outra fonte que é os pneus é que já é uma coisa mais complicada, que também vai passar a ser controlada. Mas pronto, estávamos a falar, portanto, isso abre todos esses caminhos, e hoje em dia nós temos que, num carro normal, 30% da autonomia já vem, um carro normal elétrico, 30% da autonomia já vem de regeneração. Portanto, cada vez que travamos, como normalmente travamos pouco, são usados os motores elétricos em vez do atrito dos discos para retirar a velocidade ao carro. Hoje em dia, o carro de estrada que tem maior desaceleração elétrica é o Porsche Taycan, que vai até aos 0.6 Gs. Até 0.6 G são os motores elétricos que estão É que ele consegue reduzir mais a velocidade sem aplicar os travões, reaproveitando a energia. Tens maior potência de travagem sem aplicar hidráulicos e mecânicos, atrito, sem usar o atrito dos discos e das pastilhas. Mas podemos chegar a 1 G, 1 G,5. Isso é uma questão. Isso é uma travagem já é uma questão considerável. É uma questão de aplicar. Não, os Fórmula E, por exemplo, travam quase por inteiro com regeneração. Portanto, cerca de 50% da autonomia das corridas que fazem, isso é uma das partes mais interessantes, vem da regeneração da travagem. Quanto mais regenerar, mais energia sobra para depois para ter um ritmo de corrida superior. Isso é até uma das razões, porque quando fazem retiram energia. Devíamos ter convidado o Félix da quando retiram energia, nas voltas de safety car, quando retiram energia
e aquilo às vezes depois não corre bem, é porque atrás do safety car a 50 a hora não regeneram. Já houve problemas houve uma corrida, já não me recordo. Era de Valência. De Valência, exatamente. De Valência, onde houve muito tempo safety car e depois ficaram sem energia para terminar a prova. Então terminaram a prova, parecia endurance. Parecia endurance feito por pessoas como nós, com pouca preparação física. E os carros, há imagens interessantes. Eu vou pedir ao Pedro Contreiras para, durante esta parte, meter imagens onde o final da corrida do Grande Prémio de Valência de Fórmula E foi terminado a uma velocidade estonteante, eventualmente 30 km por hora. Exatamente. E foi difícil de aí chegar. E a razão é essa, é porque a baixa velocidade, assim, a baixa velocidade ou a velocidade constante, essa é outra das razões, porque a eficiência dos carros elétricos baixa imenso em autoestrada. Parece só de verem a placa. É. Só de verem a placa da autoestrada. É porque não regeneram muito pouco. Ainda por cima, quando as pessoas, por uma questão de conforto e porque também são isso, as marcas, o livro, o vendedor, o marketing, se chega à autoestrada, isso faz tudo sozinho, mete o cruise control. É a forma mais o cruise control é a pior coisa que há para dar cabo de bateria, porque é burro. O cruise control deixa travar a 120 e sobe a acelerar a 120, enquanto qualquer pessoa inteligente deixa o carro a rolar a 120 a descer, e naquela subida aproveita um bocado do embalo, e se chegares lá acima a 110, também não é por aí que vais chegar mais tarde. E a diferença chega a ser de 20% a 30%. É substancial. É substancial. Eu tenho feito muitos estudos, não diria empíricos, mas também longe de serem científicos, com o meu Volvo X30, e consigo no mesmo trajeto ter variações e mantendo outras variáveis estáveis como o tempo, a carga no carro, etc. Consigo, a ritmos muito similares, ter discrepâncias de 20% de consumo, o que é substancial. E nós aprendemos a conduzir um carro elétrico, um pouco também à semelhança daquilo que acontecia com os veículos híbridos. Nós conseguirmos aproveitar a regeneração para não carregar... só a regeneração, outra coisa que é muito importante e que há algumas marcas que não, sobretudo nos modelos mais baratos, não contemplam, é a opção da roda livre. Porque nos testes da WLTP, que são feitos em ciclos de velocidade assim, os carros estão sempre a acelerar ou a travar, ou a acelerar ou a travar, ou a acelerar ou a travar, os carros com regeneração dão melhores resultados do que o carro em roda livre. Na vida real não funciona assim, ninguém anda. Exato. Pronto. E tu aproveitares a inércia do carro, ainda por cima são carros pesados, portanto acumulam muita energia cinética, aproveitares a energia cinética do carro para ele rolar, permite economizar substancial. Uma quantidade de combustível de eletricidade, e outra coisa de energia substancial. Fundamental é teres uma forma fácil de intervir no nível de regeneração, acho que é fundamental que queres ter no carro. Essa é uma parte que eu não gosto, as patilhas. Mas faz muito sentido. Faz sentido, mas eu gosto de conduzir sem ter de estar a preocupar com regenera, mais tira. Mas põe. Isso tens o grupo Volkswagen, por exemplo, pronto, em todos os carros já começaram a desenvolver, isto é uma coisa que, por razões de segurança, começaram a desenvolver já há muitos anos, com o Audi A8, com um processador que chamam o Z-Fast, mas pronto, começaram a desenvolver a capacidade do carro decidir qual é a quantidade de travagem que necessita em função de se vem uma curva, vai aparecer um cruzamento, vai aparecer a distância para o carro da frente, e todos eles, quando metes na regeneração automática, aquilo é intuitivo e funciona muito bem. Para já faz uma travagem que estás à espera, nos sítios que estás à espera, e porque se ele porque acontece enganar-se, claro que é uma máquina, engana-se, não querias aquilo, basta dares um toquinho no acelerador que ele volta a pôr o carro em roda livre. Portanto é uma coisa intuitiva de usar, mas é mais cara, portanto nem toda a gente põe. Quanto mais complexo é o sistema, também quanto mais complexo é o sistema, também mais caro se torna. Pronto, quando pões nos carros todos quase que produzes, pronto. Há economias de escala. Sim. Há economias de escala. Mas já numa das apresentações que fomos, já um engenheiro tinha dito que o elétrico mais eficiente seria, ou seja, é mesmo
roda livre, porque é no mundo real, não é nos Enfim, testes. exatamente, nos testes padronizados acontece uma coisa, no mundo real acontece outra. E Na regeneração sobretudo há sempre perdas, enquanto na roda livre é um... Também há uma perda, mas é uma perda que é assim, menor. tu nunca consegues. Aliás, começa logo por aquilo que falámos há uns minutos atrás, que quando tu vais buscar potência à bateria, o que estás a tirar da bateria só 85% é que chega à roda. Logo aí, portanto, tu se... E ao contrário é igual. Também é o mesmo valor. E ao contrário é igual. Portanto, tu quando regeneras, estás logo a perder. Voltas a acelerar, tens percas. Se deixares o carro rolar, tens a perca normal Do rolamento e do atrito aerodinâmico. Portanto, E ficamos por aí. repor velocidade custa sempre mais energia do que deixar rolar. Porque há sempre perdas no sistema. É. Isto é o quê? Lei da conservação de energia. Não, é a lei de que nada se perde, tudo se transforma, mas as coisas quando vão de um lado para o outro nem todas chegam. Mas olha, uns vão se perdendo, não levam continuando a falar de motores elétricos e de arquiteturas, Fernando, achas que esta migração dos motores elétricos, como já começamos a ver em alguns modelos para as rodas, pode abrir novos horizontes para o aproveitamento de espaço e para novas arquiteturas dos modelos no futuro? Porque ter um motor de combustão ocupa muito espaço, ter um motor elétrico arrumado nas rodas pode ser interessante. Acho que a miniaturização é uma tendência que ainda vem dos tempos dos motores de combustão, porque tu queres ter sempre o máximo de aproveitamento de espaço. Aliás, nós hoje queixamos que os carros são todos enormes, cada vez estão maiores, continuam a crescer em comprimento, em largura, em altura, porque toda a gente gosta de SUVs. Mas se conseguirmos ter o mesmo espaço útil, sei lá, olha, nós falamos há pouco tempo do Volkswagen ID2, que é o espaço de um Golf com o tamanho de um Polo. Isto é a grande vantagem dos carros elétricos. Como o motor ocupa muito menos espaço, logo podes aproveitar mais espaço para os ocupantes e toda a tralha que eles queiram levar dentro do carro. Eu conduzi a semana passada um Lucid Air, conduzia a versão Sapphire e a versão Air, todas aquela com... sim, a Sapphire, não, como é que é aquilo? Sapphire. Pronto, a Yeah. Safira, pronto, vamos manter-nos pela tradução. É impressionante a quantidade de espaço que aquele carro tem na frente, na traseira. Depois a abertura de mala eu olho para a Lucid e penso assim, bem, a Volkswagen comprou a Rivian, também deviam ter dado uma perninha na Lucid. Que a Lucid é basicamente um spin-off, entre aspas, da Tesla, porque a malta que trabalhava na Tesla... Sim, chateou-se com o senhor Musk. Parece que é fácil, toda a gente se chateia com o senhor. Pá. Agora também anda meio mundo aqui na Europa chateado com ele. Não lembro o nome do senhor que fundou a Lucid. Não sei se ele fundou, porque ele foi para lá, foi para lá. Eles depois rebatizaram uma empresa que já existia para a Lucid e pronto. E ele diz que um dos objetivos é mesmo esse, ou seja, é conseguir conseguir miniaturizar tudo o máximo possível para ter o aproveitamento de espaço máximo. Por exemplo, o Lucid Air concorre com a Tesla Model S, mas tem mais espaço, apesar de ser mais pequeno por fora. Tem mais espaço e é um carro mesmo muito Agora, se tu conseguires tirar os motores elétricos do meio das rodas e colocá-los lá encostadinhos ou dentro da jante, estás a libertar imenso espaço. É engraçado que um dos primeiros carros, não, porque já havia muito, e no final do século passado, aliás, no final do século XIX e no início do século XX, havia bastantes carros elétricos. Aliás, em Nova Iorque, até 1910, se não me engano, os carros elétricos eram os mais populares. E o próprio senhor Ferdinand Porsche, nos carros elétricos e híbridos que os Lohner Porsche que inventou, tinha os motores nas rodas. Eu tive entre as rodas. Pronto, eram umas rodas assim deste tamanho, não é? O que facilitava. Na Law Collection tive junto a um carro desses, precisamente que
que esteve ao serviço na cidade de Nova Iorque como carro de combate a incêndios. Exatamente. E nasceu como um carro 100% elétrico e, entretanto, devido a problemas de autonomia, o que é que eles decidiram fazer? Olha, vamos meter aqui um motor de combustão. É o híbrido mixed. Exatamente. E nós olhamos para isto e pensamos assim, bem, nós estamos sempre em torno das mesmas tecnologias. Parece o hamster dentro do... Exato, da rodinha. É sempre na mesma roda. Mas esta é a parte interessante dos automóveis. Mas uma coisa que pode abrir, eu sei que vamos falar disto a qualquer altura, portanto introduzo já uma coisa que pode abrir novos mundos, novas possibilidades para meter os motores dentro das rodas, é passarem a usar motores de fluxo axial, que é basicamente, enquanto os motores de fluxo radial são o cilindro, os fluxos axial, a tal caneca que tu viraste. são uma bolacha. Tens aí uma bolacha. É uma Por acaso não trouxe, mas pode ser que no próximo episódio deste Autorraio tem o apoio do piscapisca.pt, tenhamos alguém a enviar umas bolachinhas aqui para a nossa redação e nós podemos mostrar a bolacha. Não temos uma bolacha, mas temos aqui serve? Não é redondo. Não é redondo. Mas imaginem uma pizza. Vamos pedir ao Contreiras, que está no comando desta emissão, que coloque pôr uma aí imagem, várias... por exemplo, uma bolacha Maria. Não, podes meter mesmo motor de fluxo axial e até há algumas imagens que explicam o que é o fluxo axial. Basicamente é o fluxo que, como já disse há bocado, que funciona paralelo ao eixo. Movimenta-se o fluxo elétrico e o campo de corrente, aliás, o campo magnético, movimentam-se paralelos ao eixo. E esses motores, com esse formato e do facto de serem bastante mais leves e terem uma maior relação peso-potência, sobretudo binário-potência, são motores que conseguem desenvolver muito binário, que até daí vem a maior eficiência. Tem um formato que aquilo não anda muito longe de um disco, de uma maxila, portanto... mesmo o packaging será fácil no limite até poderiam ser a própria jante e cubo de roda. Exatamente. Portanto, e acho que vamos caminhar para isso. Acham que esse é o futuro? E consegue-se fazer esses motores se calhar agora de início não. Agora, mas no futuro estes motores são mais caros de fazer. Uma das razões que os motores precisam de máquinas diferentes dos outros, dos de fluxo radial, e mais precisas. Não sou especialista em motores elétricos, nunca fui, mas pelo que li, acho que o alinhamento dos ímãs tem menos tolerância. Tem que ser muito preciso e portanto exige outro tipo de qualidade de máquina e de valor de máquina. Mas tem outro problema que, então, funcionando como travões, também pode ser chato, que é a dificuldade de evacuar o calor que geram. Portanto, uma questão de tempo. Tem que ser, isso é uma coisa que tem que ser, até porque eles, tirando o Mercedes, que foi apresentado agora, que terá 3 motores desses 100% elétricos, eles hoje em dia são usados em sistemas híbridos, portanto, de funcionamento intermitente, que resolve logo uma parte do calor. Como não funciona a sua intermitência permite arrefecimento de todo o sistema. Portanto, aquecem um bocado enquanto funciona, mas quando deixa de funcionar resolve essa parte. Mas pronto, os custos e esse problema do calor serão os principais desafios os principais desafios, pelo que li, serão assim os principais desafios pronto, agora toda uma indústria que investiu imenso, que também é um problema, sempre foi, toda uma indústria que investiu imenso em produzir os outros. Claro. Agora não vão querer de boa vontade. Mas também é uma tecnologia ainda relativamente recente, tem poucos anos ainda, não? Mas achas que isso é um problema, Pedro? Não tem poucos anos. É do fluxo axial? Não. E por exemplo, precisamente pelo formato que tem, são já bastante usados em drones, pelas vantagens, que é o formato, que ficam ali mesmo encaixadinhos porreiro, e a relação peso-potência. Portanto, num drone são duas coisas fundamentais. Portanto,
Já são muito usados nessa Mas estavas a tocar um ponto nessa ponto indústria e em algumas máquinas ferramentas e tipos de máquinas já são utilizados, não é assim, é uma tecnologia, então pegar naquilo e transferir para as potências, dimensões, escalas do automóvel. Sim. Mas tu estavas a pegar num tema que me parece interessante e que podemos, antes de terminarmos este autorrádio, falar sobre ele. Estávamos a falar dos ciclos tecnológicos e dos produtos. Parece que vivemos um tempo cada vez mais acelerado, onde uma tecnologia vai para o mercado e parece que já há outra logo a seguir para ser introduzida, não dando tempo a quem a desenvolve de fazer a rentabilização dos vários anos de investimento na tecnologia. Há quem diga que é por causa disso que as baterias evoluem tão lentamente. Achas que será por isso? E não corremos o risco das fábricas que neste momento nós estamos a fazer se tornarem obsoletas, porque as notícias que nós recebemos, por exemplo, da China, ou às vezes são notícias manifestamente exageradas, de novas baterias, novas químicas. Ainda agora a BYD anunciou uma nova bateria no ciclo chinês, é capaz de 1800 km em solid state battery, mas parece que é uma promessa. Já a Toyota também, supostamente em 2025 devíamos ter a solid state battery mas seria num sistema híbrido, uma coisa mais pequenina, mas tarda a chegar. Será por isso? Ainda é preciso esta tecnologia não sei. a render? Há algumas coisas nas baterias de estado sólido que eu equipar um bocadinho à fusão a frio do átomo. Está já aí. Não, mas é assim, acho que neste momento o maior problema é mesmo escalar a coisa, porque a produção daquilo não é tão fácil como uma bateria de 11 litros. Mas o problema é qualquer coisa que é para utilizar muito. O problema é sempre escala, é sempre produzido. As fábricas obsoletas eu acho que não, porque uma fábrica é basicamente o espaço, não é? Pronto, e o que custa dinheiro na fábrica é o miolo. É a mão de obra. Não, o miolo. Porque o que eles dizem é que não conseguem. Eles dizem que ou seja, tem as fábricas de impostos tens de pagar. Não dobra, mas numa era da AI e da robotização da Dark Factories já não há homens. Nós estamos a ficar obsoletos, meus caros. Nós estamos daqui a pouco está aqui um robozinho ao meu lado e está a falar por ti. E está a falar por mim. Aliás, será que esta imagem é real ou isto é uma imagem da AI? E eu estou neste momento numa praia da Costa da Caparica e isto são tudo hologramas. Não sei, talvez no futuro, mas regressando à Terra, parece que o problema em todas as tecnologias é mesmo isso, seja qual for a área. Desenvolve os primeiros 90%, depois os últimos 10% são sempre difíceis. Vemos isso na condução autónoma, vemos isso na inteligência artificial. Chegar até aqui foi rápido. A condução autónoma tem tido aí alguns reveses e até alguns deles assim bastante risíveis, como o ano passado. Acho que o ano passado foi na China ou no Bahrein, que organizaram uma corrida, acho que eram 3 ou 4 carros Sim, não foi durante um grande prémio de Fórmula 1? Acho que foi depois do grande prémio. Foi muito lento, não foi? Foi lento e uma corrida com, acho que eram 4 carros só, controlados por inteligência artificial, e nenhum acabou sequer a primeira volta, e a maior parte deles ficou a andar em círculos e assim a bater na parede ainda há muito a fazer, sem dúvida. Mas... E tivemos agora o ChatGPT a ser num jogo de xadrez a ser vencido por um Atari, acho eu. Um ZX Spectrum. A sério. Há muita coisa de facto a acontecer, mas há uma coisa que nos mobiliza e que nos deixa a todos com um sorriso nos lábios. É que o mundo continua a evoluir, a tecnologia continua a evoluir, e apesar de tudo, e apesar de às vezes de um pessimismo latente, a verdade é que o automóvel continua a ser um objeto apaixonante e todos os anos saem carros que nos fazem sorrir e que nos fazem continuar a gostar de conduzir. Sem querer ficar aqui com o fecho, mas de facto, e na próxima Autodrive vamos mostrar algumas desses carros. Começa a haver agora, portanto, como o mercado dos carros elétricos começa a aumentar e tem que, porque as marcas têm forçosamente aqui na Europa de produzir carros elétricos para vender e que alguém tenha interesse em comprar, começa a haver carros elétricos
pequenos desportivos desenvolvidos para serem engraçados de conduzir, que era uma coisa que até há 2 anos, tirando a Porsche com o Taycan, pronto. Mas não é propriamente pequeno. Não é propriamente pequeno, nem acessível, ninguém tinha feito, não é? Pronto, começam agora A surgir. Começam a surgir. Vamos. Mas olhando para as vendas de alguns deles, é assustador. É porque é mais difícil. Lá está, são carros emocionais e é mais difícil uma pessoa comprar. Tem que. Eu sinceramente não me importava nada de ter um desses desportivos como o meu carro de uso diário e continuar a ter o meu desportivo a combustão para. Sim, mas Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu já disse isto noutros autorrádios. Eu divirto-me, eu tenho um carro elétrico, eu divirto-me milhões com o meu X30. Só tenho pena não dá para desligar o controle de estabilidade e tração, porque é um Volvo. O carro tem 272 cavalos sem tração traseira, tem uma suspensão mais propensa para o conforto do que propriamente para a dinâmica, o que permite colocar o chassi do carro a fazer algumas figuras que não seriam normais. E divirto-me imenso com o carro, muito mais do que eu estava à espera, e sem culpa, porque posso acelerar e em vez de gastar 1,90€ por cada 100 km, gasto 2,30€. Não se contabiliza. Ao contrário de num carro de combustão, nós aceleramos e vem uma certa culpa porque o preço do combustível é elevado e nós, quando olhamos para o computador de bordo e vemos 20 litros ao 100, há uma correlação direta com o nosso bolso. E nós queremos andar um bocadinho mais devagar. Mas falámos há bocado nisso, assim, carregando em casa, sem dúvida nenhuma que isso é verdade. Se usas o carro elétrico e tens de forma a que tens que o carregar fora de casa... Não, mas ninguém... Quem é que compra um carro elétrico sem ter onde carregar? Pois, esse é o problema. Ninguém compra um... Aliás, eu não sei, alguns por equívoco, não, por acaso conheço, não é equívoco, conheço alguns, falávamos há bocado, conheço alguns casos das empresas. Assim, hoje em dia uma empresa só compra carros elétricos, não há forma, mas não há forma de compensar, não há forma claro da empresa justificar porque é que não comprou um carro elétrico, não é? Seria um ato de má gestão perante tudo todo o panorama fiscal que existe à volta dos carros elétricos. É praticamente a única opção para as empresas. Ou é a opção mais rentável. É a única que vale a pena. Portanto, não dá para, a não ser que seja o carro do patrão ou do filho do patrão, e o patrão diz eu quero este, o resto não há como... Não há concorrência. Não há como justificar. E nesses que eu conheço algumas pessoas que foram obrigadas a ficar com um carro elétrico, outros que conseguiram um plug-in pedindo muito, com lágrimas nos olhos, inclusivamente. Há quem diga com lágrimas pedindo muito nos olhos. E pronto. Ou com uma arma, quem sabe até com uma arma. Meus caros, muito obrigado por este episódio. Para mim foi, já eventualmente há um mês que não me sentava nesta mesa. O Fernando então há bastante tempo não estava connosco. Pedro Silva, é sempre 6 meses, um ano. É sempre fantástico ter-te connosco, por toda a experiência acumulada que tens, pela maneira entusiástica e apaixonada com que falas dos automóveis e com conhecimento de causa. Vou ficar à espera da Autodrive número 80, um número redondo, bastante interessante, portanto uma responsabilidade adicional para esta edição. Quanto a nós, regressamos na próxima semana com mais um Autorrádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt. Volto a repetir, se tiverem uma caneca tipo esta assim, Razão Automóvel deste lado, ou outra coisa que queiram enviar para as nossas instalações, serão muito bem-vindas. Muito obrigado aos Alumínios Brandão e ao Jonathan por nos ter enviado isto. Quanto a mim, é tudo por hoje. Um abraço e até ao próximo Autorrádio.